Às vezes tem uma questão que você fala assim, é eutanásia. Mas dá para tentar. Tem casos que dá para tentar. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje, com muito orgulho, eu abro o consultório com a doutora Giovana, veterinária de animais de grande porte. Tem uma diferença aí, né, Giovana? E além de veterinária, tem uma história ótima dela, que entrou na faculdade com 17 anos. Ela ainda parece ter 17 anos, vocês vão ver. Olha que coisa maravilhosa. E parabéns por estudar tanto, por ser uma acadêmica mesmo, por alguém que se interessa tanto. Ela já está fazendo mestrado e ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vai ser maravilhoso aqui falar um pouco, né, da minha jornada, explicar um pouquinho mais sobre. E é muito legal, Giovana, você é a terceira veterinária que eu estou recebendo aqui no consultório, e a maneira com que caiu para minha ficha, gente, é a saúde única, né? São médicos, foi quando uma veterinária veio, porque eu tive problema com uma gatinha, né? Eu tenho 3, a Glória, a Aleluia e o Louvor, e falei, olha isso, e aí tenho aprendido e foi sensacional, e a gente faz essa curadoria para buscar esses profissionais, né, para que possam ter essa oportunidade de falar mais, profissionais relevantes, de qualidade. Então é um orgulho te receber e muito legal também ver a mulher, né, imagino que você passe por alguns preconceitos, tanto de idade, pelo fato de ser mulher, militar, mas parabéns. De verdade, viu? Então começa a contar sobre a sua trajetória, o porquê dessa escolha de veterinária, como aconteceu. Sim, bom, desde criança, na verdade, né? Meu tio tinha uma fazenda e eu queria fazer veterinária, né? Tinha vontade, mas por causa de boi, pelo incrível que pareça. Ele tinha gado, né? E eu sempre perguntava para ele, tio, quem que mexe com bicho? Porque eu nem sabia que era veterinário, não sabia. Aí ele, é veterinário. Aí eu, então quando eu crescer eu quero ser veterinária. Aí meu tio, aqueles da antiga, né, bem do interior, aí ele, não, veterinário sabe de nada não, Olha. desse jeito.
mas sempre desde pequenininha, eu tinha uns 5 anos eu já falava que queria ser veterinária. Então sempre foi uma escolha assim, vamos dizer assim, mais tranquila para mim. Não houve dúvida, né? Não. Como é que foi? Onde é que você estudou? Como é que foi o vestibular? Então, durante o ensino médio, né, eu estudei numa escola ali, né, perto de onde eu morava, sempre me dedicando muito, fazia cursinho por fora também para conseguir passar no vestibular. Teve um período, né, que minha família não queria que eu fizesse veterinária, então eu sempre tirava as notas boas, então eu falei assim, não, faz medicina, é desse jeito. Acho que muita gente passa por isso, dos pais às vezes querendo influenciar, né, nessa escolha, mas sempre nem tentei para medicina, sempre veterinária, e assim, graças a Deus deu muito certo. Durante o processo do vestibular, prestei o Enem e na época tinha algumas opções que eu poderia marcar e eu queria fazer na UNB, né, ali para não sair de casa, tranquila, mas marquei ali Mato Grosso do Sul, que é da onde eu sou, né, marquei também Goiânia, que é próximo, e notas que eu sabia que eu ia passar, e você, olha mãe, passei, fico mais um ano no cursinho e passo na UNB, porque eram poucas vagas, né, na época eram 11, enquanto que na UFG, por exemplo, era 100% o Enem. Então, minha mãe virou para mim e falou bem assim, olha, você passou, agora você vai. E nisso eu tinha 17 anos, sem família em Goiânia, no Goiás. Então, na época, eu lembro que foi assim, uma mudança completa. Eu fiquei os 5 anos da faculdade morando sozinha, toda aquela questão, né, de você estar ali chegando naquela idade, né, além dessa questão da faculdade, escolher sua profissão, ainda lidar com as coisas sozinha mesmo. Então, eu acredito que me ajudou a amadurecer muito essa questão. Essa experiência, né? Experiência. E o desejo e a decisão de se especializar em animais de grandes portes, Grande porte. Grande porte. Isso. Então, quando eu era criança, eu já gostava de boi. Mas aonde eu moro, tem muito apartamento. Então, tem muitos cães, gatos. Então, quando eu entrei, eu tinha entrado na cabeça mexer com pequenos animais. Né? Porque eu pensei ali na parte mais prática, porque, por exemplo, meu tio já não tem mais a fazenda, né? Ele faleceu. Aqui em Brasília também não tem familiar, né? Nada do tipo. Então, quando eu entrei, pensei em pequenos animais, mas já no segundo semestre não teve jeito. Participei de grupo de estudos, né, de equinos, e foi aí que o coração mesmo escolheu, porque não teve jeito mesmo. E você é anestesiologista? Sim, que acontece? Quando eu fiz a especialização de clínica e cirurgia, né? Mas na entrada do Exército, né, que eu sou tenente temporária, a gente tinha que dividir a equipe, né? Todo mundo era cirurgião, clínico e cirurgião. E na escolha ali da equipe, eu acabei ficando com a parte de anestesiologia. Então, eu tive que me reinventar e começar a estudar as novas áreas para a gente conseguir atender os pacientes. Então, é uma área para mim que está sendo nova, né? Que eu estou estudando e trabalhando para cada vez estar melhor ali, atendendo melhor os pacientes. Mas aí você fez residência aqui na UNB. Isso. Desafiador? Foi, que também é aquele processo todo de tudo novo, né? A gente termina a faculdade, aí sai da faculdade. Acho que a maior parte dos estudantes passam por isso, né? Me formei, e agora? O que eu vou fazer? Então, passei na residência, e é quando você coloca tudo em prática. Porque na faculdade, muitas das vezes, é muita parte teórica. E quando a gente vai para a residência, é ali que a gente coloca tudo em prática. Então, por exemplo, a questão também de lidar com o proprietário, com o tutor, de comunicar, né, o óbito, às vezes, de um animal. Então, são coisas desafiadoras que eu acredito que seja uma experiência muito boa para quem faz residência. Então, eu sempre indico
para todos os estagiários: façam residência. Porque imagina, você a campo, tendo que lidar com tudo isso sozinho, sem ter uma equipe. Então, quando você faz a residência, você tem uma equipe ali, né? Os professores para te orientar, tem a equipe toda para te ajudar. E quando você vai a campo direto que você se forma, você não tem esse apoio. Então, tem muitos profissionais hoje na área e eu admiro muito, muito, porque precisa de muito, assim, eu acredito, assim, de peito mesmo para chegar lá e fazer tudo sem apoio. É bem difícil mesmo. E onde você pode atuar hoje? O que especificamente uma veterinária de animais de grande porte? São todos ou só os equinos? Quando a gente fala de grande porte, a gente inclui todos os animais de fazenda. Então, a gente tem os caprinos, ovinos, a gente também tem os suínos. Os ovinos é galinha, não? Não, é ovelha, cabra. Não vou cortar, vou deixar isso aí. Os ovinos são ovelhas, né, caprinos, as cabras, e os suínos, além de vaca, também burro, mula, que entra ali na parte dos equinos, né? Todos esses são burro, jumento, todos e o cavalo são considerados equinos. Então, a gente pode atuar em todas essas áreas, a gente aprende tudo isso na residência. Quem é o veterinário do zoológico, de girafa, desses outros? Esses são de animais exóticos. Aí é uma outra especialização que eu também admiro muito, porque durante a graduação a gente vê muito pouco. Então, realmente, ali é na especialização que vai ter esse contato maior com esses animais. E aí, quando você pensou, quando você escolheu esse campo de atuação, porque hoje você está trabalhando com cavalos, Sim. né? No exército, mas não sendo essa a área, o que você pode fazer enquanto veterinária na especialidade que você... Então, a gente pode atuar, né, nos aras, tem ali a parte tanto de clínica, cirurgia, você também pode trabalhar na parte de gestão. A gente tem muito, os equinos têm uma particularidade, desculpa, que é a questão de ter muitos casos de cólica, né, síndrome cólica. Então, o animal embaiado, né, que tá ali, por exemplo, num aras, numa fazenda, ele acaba tendo esse quadro, né, muitas das vezes. E então tem muitos atendimentos que a gente pode fazer como autônomo. Então a gente pode fazer esses atendimentos aqui ao redor. A gente tem em Brasília, pelo incrível que pareça, tem muito, muito cavalo. E o pessoal daqui cuida muito bem desses animais e precisa dessa assistência técnica. Maravilha. E como é o seu trabalho hoje no Exército? Então, meu trabalho hoje lá é muito intenso, né? Lá a gente tem quase 500 animais. Então, animais que servem tanto para cumprir missão, né, ali de escolta, como animais atletas. Então, ali tem animais de salto, adestramento, do polo, e todos eles com um atendimento ali bem específico. A gente tem uma equipe bem capacitada e tem centro cirúrgico, parte de fisioterapia, a gente também cuida da parte odontológica. Então, lá dentro a gente também acaba aprendendo mais ainda, né? Essa parte odontológica, por exemplo, a parte de anestesiologia, que eu já comentei, aí de fisioterapia. Então, a gente vai cada vez aprendendo mais. E sobre isso que eu acho que é muito importante, não acredito que não só na veterinária, em todas as profissões, é a gente sempre se permitir a aprender mais, né? Não criar limites mesmo. E a experiência é tudo, né? Falar em experiência, o que a experiência militar agregou para você na medicina veterinária? Sim. Lá, como a rotina é bem intensa, então a gente aprende muito com a rotina, né? A gente tem muitos casos o tempo todo. Quem faz estágio lá, tem muitos estagiários, né, lá,
e eles veem o tanto que é diferente, né? Que às vezes a gente vai fazer um estágio num hospital escola, então a gente depende, né, dos proprietários levarem para lá. Então a gente não é uma rotina tão intensa. Agora ela é o tempo todo. Então a gente está sempre ali em cima do cavalo, né? O cavalo, qualquer arranhão, feridinha, os meninos já levam pra gente, lá o pessoal das baias já levam pra gente. Então a gente sempre está em contato muito direto. É bem intenso mesmo, e isso contribui muito, né, para a gente ter um tratamento diferenciado. E a disciplina militar é mito, é assim mesmo? Eu, particularmente, recebi aqui médicos, né, que são também militares, médicos da secretaria. A gente percebe uma similaridade, né, inclusive de comportamento. Você acredita que é um diferencial para você? Sim, é um diferencial. Eu acredito que, como é muito intenso, né? Tanto a rotina como as missões, tudo a gente tem que estar ali sempre alinhado para que realmente tudo aconteça da forma correta. Então, a gente começa a ser mais detalhista, a gente começa a ser mais certinho com as coisas para a gente evitar problemas, né? Então, ajuda a gente, eu digo, a criar uma casca. Quando a gente entra, né, naquele mundo ainda bem sensível, né? Que a gente fala que é a vida civil. E aí depois a gente vai construindo essa casca, e é muito importante, né? Porque a gente sabe que na vida, né, a vida não é fácil, né? A vida é difícil. E muitas das vezes a gente acaba sendo muito sensível para as coisas. Então, contribui muito para esse desenvolvimento emocional, né? Inteligência emocional. E é muito importante. Para mim, está sendo muito, muito importante mesmo. O que contribuiu às monitorias, né, que você fez durante o tempo de faculdade, né, que tem uma questão nutricional, entre outras, certo? Sim. A monitoria ajuda na questão de entrar mais na parte prática, né? Porque que acontece? Você vai estar ali explicando para as pessoas, então quando a gente explica, a gente aprende também. E quando a gente está na monitoria, né, a gente fica ali mais próximo, por exemplo, dos professores, ver como é que é a rotina, a gente começa a ter um contato maior com aquela matéria. Então, por exemplo, fui residente, né, de clínica e cirurgia, mas também monitora durante 2 vezes, 1 ano, né, 2 semestres seguidos, e a gente começa a absorver melhor o conteúdo. Porque a veterinária, a gente aprende, né, tem aproximadamente 54 áreas de atuação. Então, a gente aprende tudo isso em 5 anos. Então, se a gente pega ali uma matéria que a gente quer atuar e a gente já entra ali para uma monitoria, a gente já começa a aprofundar desde a graduação. Ou seja, você deu aula, o que aprendia no semestre seguinte já estava ali ensinando e absorvendo melhor esse conhecimento. De que matérias? Teve de bioquímica, que também é um destaque, eu vou dizer assim, porque quando a gente presta a monitoria de bioquímica, a gente compete, a vaga a gente compete com alunos da veterinária, da medicina, de todas, odontologia, todas as... Saúdes. Que tem a matéria de bioquímica. Então, era até raro ter alguém da veterinária passando para ser monitor. Então, para mim, foi uma das primeiras conquistas durante a graduação. É uma matéria complicada, né? Mas que foi muito gratificante. Depois teve a clínica e cirurgia. E, além da questão da monitoria, também teve outras coisas que me ajudaram muito durante a graduação. Eu comentava que eu era a ratinha da faculdade, porque tudo que tinha... Você estava estudando. Tava. Longe de casa, né? Com todo esse tempo livre, é melhor utilizar de forma... produtiva. Sim, sim. Saiu muito, se divertiu, aproveitou? Com certeza. Maravilha. Claramente, a dedicação pelos estudos, né, é algo importante, visível em você, e você diz
né, que é importante se dedicar ao conhecimento. Que hábitos, que estratégias você adota para conseguir tudo isso e hoje ainda está também no mestrado? Sim. É um costume que eu tenho desde a época da graduação de fazer aquela listinha, né? Por exemplo, durante a graduação, meu sonho era publicar um artigo. Aí eu colocava, publicar um artigo. Queria entrar num grupo de estudos, né? Cheguei a ser presidente de um grupo de estudos. Quero ser presidente do grupo de estudos. Quero participar de uma equipe de pesquisa, que a gente tem equipes grandes na UFG de pesquisa. Anotava. E conforme todo o meu cotidiano, eu buscava sempre e fazia coisas que iriam levar a isso. Então, era engraçado porque eu fazia uma lista de curto prazo e longo prazo. Chegava na metade da faculdade, eu já tinha cumprido tudo. Então, assim, ter os objetivos claros e como chegar até lá. Eu acho que isso é muito importante, muito. E esse costume ainda continua até hoje, né? A gente vai anotando. Queria entrar na residência. Durante a residência, quero publicar. Depois, fazer um mestrado. Como é que vai ser o mestrado? O que frutos eu vou colher disso? E sempre buscando ali atingir esses objetivos. Foi muito importante. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E se você tem o endereço claro e o como chegar lá, vai acontecer. Agora, viver ao léu, né? Como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, não foi esse o seu caso de forma alguma. A curiosidade. E o que tem na listinha aí futura para acontecer? Então, pretendo ministrar aulas, às vezes curso, né? Vamos ver aí. Pretendo também, né, questão de estabilidade mesmo, a parte de concursos mesmo, porque é maravilhoso essa parte do cavalo, mas também tem aquela questão, né, que a gente pode virar um profissional autônomo, né? E a gente, como mulher, né, a gente tem aquela questão de maternidade, né, de tudo que a gente tem que pensar um pouco. E isso é o que eu tenho em mente, né? Então, na listinha também tem se casar, ter filhos. Sim. Gente, o namorado dela tá aqui do lado. Vocês perceberam na câmera o olhar pro lado? Que coisa boa, mas é isso, né? Que bom. Porque não é só o sucesso profissional. Sim. Né? Isso você conquistou, acredito que parabéns no tempo certo. Né? As pessoas ficam, nossa, como é nova. Houve um planejamento. Sim. Né? E aí também já pensar nessa idade produtiva, em tudo isso, parabéns, que orgulho. Obrigada. Sua mãe deve ser bem orgulhosa de você, né? Tudo também, ela teve aquele exemplo. Total, né? Nós somos, o fruto não cai longe da árvore, sim. Né? Eu sempre quando vejo alguém, eu acho que foi a primeira vez que eu não falei disso, eu sempre falo, parabenize seus pais. Sim. Porque é o que somos, né? Eu sei que muitas vezes você aí possa falar, não no meu caso, você não conhece meus pais. Só o fato de você estar vivo, houve um esperma e um óvulo que se uniu, já é muito, a sua vida é isso. É muito fácil falar para quem não... Não é. Cada um sabe, né, o que teve enquanto família. Eu vim de um lar, graças a Deus, sou 50% meu pai, minha mãe. Meu pai foi da Marinha, mas assim, extremamente rígido, né? Resolvia as coisas no grito e não foi tão tranquilo, né? Mas minha mãe da saúde trabalhava em 3 hospitais, é um orgulho. E houveram situações desafiadoras que também me trouxeram até aqui, né? Então que você possa, né, de verdade honrar isso, porque é quando a gente honra, e honrar não é ser melhor, honrar é pegar o que você quer e seguir em frente e não repetir o que pode ser diferente, né? Mas parabéns aí para os seus pais. Mesmo. E falar em sucesso, a gente estava falando de sucesso profissional, sucesso pessoal,
para um bom veterinário, para um veterinário de sucesso nessa carreira, quais são os pontos que você acredita, né? E também conselhos práticos para quem quer fazer. Eu gostaria que você falasse um ponto, né? Eu percebi aqui que o médico veterinário é diferente do médico da saúde humana, né? É um médico, estudou também tanto quanto, mas o posicionamento é diferente. As pessoas, como você falou, né? Os pais meio que dão ali uma descredibilizada para que você faça medicina mesmo, né? E é igual o professor, ninguém incentiva mais, né? Então, o que você, como veterinária, acredito que já de sucesso, porque foi trilhando seus pontos, está chegando, tem a dizer para esse jovem ou para essa jovem que quer ingressar ou que já está cursando? Então, a veterinária, como eu já disse, tem diversas áreas. Então, a gente pode atuar tanto na área de alimentos, de pequenos animais, de grandes animais, parte de fiscalização. Então, são inúmeras áreas que você pode atuar. Então, eu sempre falo para os meus estagiários, o bom da veterinária é que você nunca vai ficar desempregado. Porque a gente sempre pode estar ali atuando, né, em alguma área. E o que é importante é não desanimar, porque as pessoas, né, vão falar, né, às vezes não tem esse olhar da importância do veterinário, mas o veterinário é importante em todos os aspectos, né, desde a alimentação, a saúde única, e é uma profissão, assim, muito importante. O Brasil hoje é um dos países que mais tem formação de médicos veterinários. E então, tem que se especializar, tem que sempre estar ali estudando, se colocando no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa ali forma, fica desesperada, não sabe aonde vai atuar, mas sempre buscar ali colocar nos objetivos, né? Aproveitar a graduação, aproveitar lugares diferentes de estágio, realmente investir em conhecer lugares diferentes, de atuações diferentes, para que ali também, durante esses estágios, também surgem oportunidades às vezes, um veterinário, né? Nossa, esse estagiário é muito bom. Consegue colocar ele ali no ambiente de trabalho, já inserir ele, é de extrema importância. Às vezes a gente vê, passa diversos estagiários, né, lá, às vezes a gente vê a diferença. Tem uns que são muito esforçados e tem outros que não ligam. Às vezes não vão, tem dias que não vão, não fazem perguntas, não estudam, mas é o momento ali que vai fazer a diferença. Quando eu passei na Universidade Federal, para minha família, né, foi um show, mas não significa que, formei numa federal, numa faculdade boa, eu vou sair de lá e já vou estar empregada. Não, é um trabalho contínuo, um trabalho de esforço, não é só fazer a faculdade. Então, esses profissionais que já estão inseridos ali em alguma área, pode ter certeza que foi com muito esforço e passando por cima de muita dificuldade. Então, já vejo eles como pessoas vitoriosas, porque além de ter muitas pessoas formando, né, às vezes também é difícil ali de entrar no mercado de trabalho, mas com esforço sempre dá certo. Qual a importância da medicina veterinária? Bom, a veterinária, né, a gente vive num planeta que a gente está em interação constante, né, com animais, a gente precisa deles, para falar a verdade, né, ali no ecossistema. A gente se alimenta de animais, né, ali da carne, a gente... É tudo interligado, né? Então, vamos dizer assim, essa convivência tem que ser harmoniosa e, né, a questão de doenças, para não passar doenças, ter um equilíbrio. E o veterinário está ali inserido nesse contexto de preservação das espécies, da questão de zoonoses, né, da gente também, né, prejudicar esses animais, a gente tá ali no meio equilibrando tudo. E isso, né, no mundo que a gente vive hoje muito importante. Qual o conceito da saúde única?
Seria isso, né? Por exemplo, a gente tratar como se fosse um único organismo, né? Não tratar, por exemplo, só o ser humano. Não. A gente tem que pensar ali num sistema muito mais complexo, né? Que envolve o planeta inteiro, os seres vivos. Então, é um olhar holístico, né? Por exemplo, teve agora casos de influenza, né? São doenças que podem ser passadas por ser humano, né? Mas veio de aves, por exemplo. Então a gente tem todo aquele controle sanitário para não ter essa disseminação. É um exemplo de ação na saúde Que o pública. veterinário influencia e impacta diretamente na saúde do humano. Isso. Maravilha. E esse advento, né, dos pets, né, dos lovers, você acha que isso veio também de encontro com que a profissão tivesse um novo boom ou um novo reconhecimento? Ou você acredita que isso ainda está muito distante? Tem países que isso é diferente? Como que você vê? Com certeza. A gente vê, né, que tem pessoas mais preocupadas, né? Acho que mais do que antigamente, com essa questão da saúde, principalmente dos pets, porque os pets, né, estão na nossa casa, então ali em contato direto, e as pessoas estão começando a se preocupar mais e a levar mais para o médico veterinário, né? Antigamente, o pessoal, né, era mais roça e tudo mais, então era mais aquela questão da tradição, né? Ah, faz isso porque há tantos anos faz desse jeito. Mas não, hoje em dia tem uma valorização maior, porém eu acredito que vai ter uma evolução ali, igual a gente tem e observa nos países mais desenvolvidos. Quais são? Estados Unidos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma amiga que se formou comigo e ela foi para os Estados Unidos. E só que lá nos Estados Unidos, o nosso diploma profissional daqui do Brasil não vale lá. Tem que fazer uma prova, como se fosse o Revalida. E ela, atuando como técnica, né, ela ganha, vamos dizer assim, até mais do que um veterinário aqui hoje no Brasil. E lá, se ela fizer a prova de revalidação, o salário, então assim, o veterinário pede exame, as pessoas realmente veem a necessidade e pagam, né? Aqui a gente vê aquele caso, tem que fazer tal exame. Ah, não vou fazer, resolve aí, do jeito que tem que, de qualquer jeito. Então, muitas das vezes a gente vê isso aqui no Brasil. As pessoas tentando fazer do jeito mais fácil, né? Daquele jeitinho brasileiro. Cultural, sim. Isso. E lá não. Lá realmente eles investem bastante nessa parte. Giovana, você acredita que tem alguma postura do profissional que tem que ser diferente, que pode acelerar e potencializar esse processo de valorização? Sim, eu observo que tem vários tipos de postura, né? Tem daquela pessoa que realmente não leva muito a sério, né? Questão de responder, às vezes, o proprietário, ali na hora do tratamento, na hora de cobrar, tem uma postura mais, né? E tem também aquela pessoa que é profissional, mas muitas das vezes o jeito da pessoa, eu falo muito isso porque eu sou uma pessoa, né, mais delicada, sou nova, então eu vejo que às vezes tem aquele pezinho, as pessoas ficam mais assim, será que isso que ela falou é verdade? Será que vou levar em consideração? Então, às vezes mesmo com a sua postura, tentando ser a mais correta possível, ainda tem esse lado, ainda acho que às vezes um pouco de preconceito ainda. Não sei se em outras profissões as mulheres passam por isso, né? Passam. Mas a gente observa muito, ainda mais com grandes animais, né? Que a gente lida com o fazendeiro, o pessoal mais, né, do interior ali, da roça. Então, mesmo você tendo toda uma postura, às vezes tem uma dificuldade ali que muitas das vezes um homem, né, não vai passar. Respondendo a sua pergunta, sim, em outras áreas, sim, eu acredito que a mulher
ela vai enfrentar, né, essa diferença praticamente em todos os ambientes, né? E eu fui do corporativo e atuava na liderança dentro do Arsenal de Guerra de São Paulo, ali do Parque 12, no Rio de Janeiro, com revitalização e manutenção de viaturas militares. E mais ainda, se você tiver num meio e num campo totalmente masculino. Eu me lembro, né, de eu estar na sala de reunião junto com o meu diretor, isso na sala do comandante, e o soldado na porta, eu arrumando, né, o data show, e ele aguardando, falando, você já vai sair ou vai ficar na reunião? Ele pensava que eu era a secretária, né, do diretor. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí eu iniciava a reunião falando, né, logisticamente, onde estava, em que unidade, as nossas viaturas, como ia acontecer, como é que foi a distribuição do budget para aquilo. E ainda assim, que dúvida, né? E um dia, né, uma pessoa virou para mim e perguntou, você é filha de quem? Porque tartaruga não sobe em árvore. E eu fui gerente desse militar depois que ele foi para a reserva. E é isso, é trabalhando, é tendo inteligência emocional, é sabendo quem você é sabendo a força que nós mulheres temos e que a gente não está competindo, né? Tipo, você está competindo comigo, eu não estou com você. Mas isso é árduo, né? Eu prefiro não me revoltar e falar assim, vamos lá, né? Vou seguir. Mas e você? O que enfrenta com relação à idade e ao sexo e à carreira? Então, essa questão de, será? Às vezes, por exemplo, fala assim, esse tratamento aqui, será que a gente pode fazer assim, assim, assim? A pessoa ignorar, aí chegar às vezes uma pessoa mais velha, falar exatamente a mesma coisa e ser levada em conta. Então, às vezes você falando a mesma coisa que outro profissional, mas a outra pessoa vai ser levada, né, mais a sério. Então, eu também tento abstrair e seguir em frente, usar isso como um aprendizado, porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, não, né? A gente vai começar a criar limites ali e já não vai ter mais um interesse, às vezes, de fazer alguma coisa que por besteira, assim, porque... E, na verdade, não é sobre você, é sobre o outro. Isso é o preconceito do outro, em todos os sentidos. Preconceito com idade, preconceito com gênero. E você vai brigar, entender, vai chegar a pessoa certa e você vai entendendo, eu acho que mapeando, né, qual é o tipo de resposta, porque eu, com tranquilidade, ia falar, a gente pode fazer? Não, não pode. É isso que eu estou te falando e é assim que é correto. Que eu falo que também é a hora que você tem que colocar determinada força e olhar no olho e mostrar essa segurança, né? Porque eu não sou tão fofinha igual você. E hoje eu estou quase um anjo, porque eu não era de jeito nenhum e estou petuda, terrível. Mas eu acho que cada uma de nós, no seu jeito, sendo quem nós somos e vivendo a nossa verdade, porque você não vai precisar gritar, não vai ser você. E não é sobre grito, sabe, Gil? É sabendo que você está certa do que está fazendo e a experiência também é com o tempo, né? Isso, acho que é muito importante essa parte de ser quem você é, porque a gente olha muito essa nova era digital que a gente está tendo, parece que está todo mundo na mesma forma, né? Às vezes a gente vê até uns cursos, né, do pessoal, como agir assim, 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 agir em tal situação. Mas a gente vai deixando, né, para trás o que a gente é. A gente vai ali, às vezes, sou uma pessoa mais simpática, converso, quero saber como é que a outra pessoa tá, né? E aí a gente acaba entrando numa forma e deixando de ser quem a gente é. E aí que entra a questão da pessoa estar infeliz, às vezes, porque deixou de ser, né? Assim, quem ela é. Se você não tem identidade, você não tem nada. Por isso você não consegue se posicionar. E é um lugar que não te cabe. Mas na hora que você está no seu lugar, no lugar certo, a convergência, ela acontece. Né? E aí você vai se posicionar. Mas isso entra, né, ego, comparação, e quem se dedica
também ao autoconhecimento, não só ao conhecimento técnico, tem um grande diferencial aí. Aí entra, né, aquela questão, não adianta se dedicar só ao profissional, né? A gente tem essa parte também do eu, da saúde, da parte mental, que acho que todo profissional de sucesso tem que ter, né? Às vezes posso chegar aqui com um currículo enorme, mas é uma pessoa que não sabe lidar com as outras, uma pessoa que trata mal, né? Então, que não sabe lidar com as situações, e isso é muito importante também para quem quer ser um profissional de sucesso, porque é aquela questão, né? Ah, fulano é um excelente profissional, mas não dá certo com ninguém. Nossa, ele não é um excelente profissional. Entra nessa questão. E eu acho que isso é muito importante, ainda mais no tempo de hoje em dia que as pessoas, né, querem, vou chegar lá, vou falar que tem as redes sociais, né, hoje, sou isso, sou aquilo, nariz em pé, mas isso também não continua, não tem continuidade, Isso. Não dura muito tempo. E esse é um dos principais objetivos do consultório aberto, é que profissionais que de verdade sabem o que falam, sentam para responder, é a oportunidade que a nossa audiência tem de conhecer esse profissional além do jaleco, mas quando é que uma pessoa rasa e vazia fica durante 1 hora conversando, tem respostas, tem postura? Não vai, então não dura. E esse profissional não vai vir para essa cadeira. Porque quem sabe faz de verdade, ao vivo, com propriedade, com tranquilidade, pode ser calmo, mais introvertido, mas se você sabe do que você está falando e brilha aos seus olhos, vai acontecer, né? E é isso. E aqui nós lidamos com essa curadoria curricular, com um profissional de referência e relevante. E não tem essa de a entrevista vai ser do jeito que você quer, ou me manda antes, ou o que vai acontecer. Não, não é esse o nosso propósito, não é esse o meu princípio, o meu valor, que está lá no Instagram. Inclusive, procurem isso nas empresas, em algo que você assiste, no que você busca. Quais são os princípios e os valores deste local? Qual o projeto? Qual é o propósito desse consultório aberto? Porque existe. E quando você tem um propósito na vida, você começa a se preocupar em entender qual é o propósito do outro. E aí você se conecta não só com interesses, mas sim com propósitos. E ainda trazendo, né, validando o que você falou sobre... Gente, o que você trouxe sobre identidade, o propósito? Tinha alguma coisa que eu de não deixar de ser quem você é. Daqui a pouco o inconsciente manda. É tão importante, mas eu estava nessa linha do propósito, daqui a pouco vem e é da inteligência. Lembrei! Quando você é excelente na técnica, né, e não consegue se relacionar, o mundo de hoje não aguenta mais gente mimizenta. Você quer dar chilique, você vai dar dentro da sua casa. Né? Se você não sabe se comportar, se os seus pais aceitaram com que você fizesse dessa forma, aqui não vai funcionar assim. E vai enchendo o saco, porque cada vez as pessoas têm entendido mais do que é energia, do que é a epigenética, o ambiente, do quanto isso influencia. Então, seja a pessoa que promove uma saúde única, porque doenças mentais, elas são contagiosas. O humor, você tem que se respeitar, se amar, para mim respeitar, e não entrar, né, no ambiente onde você, ao invés de contagiar, você contamina. Então, é se perguntar quem somos, né? E eu espero de verdade que mais pessoas, né, se interessem e aprendam, porque cada um de nós tem a oportunidade de ser e de fazer diferente. Agora, quem não quer estudar, quem não quer ler, quem só compartilha coisas que, sabe, piada, você vai ser uma piada. Isso. E na veterinária, a gente tem uma das maiores taxas de suicídio. Então, mostrando que o tanto que é importante a gente ter esse desenvolvimento emocional. Sim.
porque não é fácil, né? É uma responsabilidade ali com o paciente, com o tutor. E o tutor de pet, por exemplo, é muito preocupado. Se você não tiver ali um equilíbrio emocional, você acaba absorvendo aquilo e acaba, né, entrando em depressão até. E o de cavalo com relação à anestesia, que inclusive tem um nível de diferente no humano, né? É um Sim. tanto quanto mais perigoso, arriscado. Isso. Fala pra gente. É um animal ali que pode chegar até 600 quilos, né? Então, a questão de fluidoterapia, a questão do ar, né? Que a gente tem que colocar ali na máquina, calibrar tudo, entubado. Não sei se chegou já a ver, né? Mas a gente tem que, como é um animal muito pesado, a gente induz ele cai no chão e a gente entuba. E para conseguir colocar ele, né, do chão para mesa de operação, a gente tem que usar como se fosse uma talha. É uma talha, prende os pés dele, levanta ele e coloca na mesa. Então, é um trabalho bem, assim, até perigoso mesmo para a equipe. Tem que ter o anestesista tem uma responsabilidade muito grande para o animal não acordar ali no meio e machucar as pessoas que estão ao redor. E quando a gente chega nesse nível, né, de ter que fazer uma cirurgia num centro cirúrgico, é porque o animal não está realmente bem. E nesses casos a gente pode incluir a cólica, né? A cólica ali envolve, é uma síndrome, né? Ela envolve o sistema digestório e o intestino do cavalo é muito grande e ele é solto na cavidade. Então, se der gás ali, às vezes uma ração que ele comeu não fez bem, o gás pode fazer com que, por exemplo, desloque, que torça a alça intestinal. Então, imagina a cirurgia, né? A gente já tem o tamanho disso. Já tem que deitar o animal, pendurar o animal, abrir, tirar aquele intestino enorme, colocar tudo no lugar depois. Então, o animal, quando chega nessa condição, quando a gente não consegue mais resolver na clínica, que a gente fala, com medicação, fluido, e já vai ter ali alterações hemodinâmicas, às vezes o animal já está em sepse, que a gente fala, né? Já tem uma endotoxemia, que entra ali das bactérias do intestino, liberam e vai para a corrente sanguínea. Então, a anestesia fica muito arriscada, né? Dependendo ali do grau de desidratação que o animal chega também. Então, é muito complicada a Até anestesia. porque você vai fazer uma cirurgia no humano, fique tantos dias sem comer, você se prepara para um parto, limpa toda a questão do intestino, você não tem como fazer nem risco cirúrgico e nada para o animal, né? Sim, e assim, lá a gente tem, né, lá no Exército, a gente tem o centro cirúrgico ali do lado. Então a gente viu, é cirúrgico, a gente já consegue encaminhar. Mas um veterinário que está atendendo a campo, imagina numa fazenda, chegar lá para atender o cavalo já está muito mal. E muitas das vezes o proprietário já te chama depois ele de tentar tudo. Fazer 1 milhão de medicamentos. Depois de atrapalhar de todas as formas. Aí que ele vê que não tem jeito, aí ele chama o veterinário. Até você encaminhar para o centro cirúrgico, o risco anestésico aumenta muito. Então, por isso que acredito que essas taxas sejam bem maiores, né, de risco do que no ser humano. Faz todo sentido. E alguma história diferente? Você teve um caso bem interessante no TCC, mas você tem alguma coisa que você pudesse compartilhar de coisas que você assistiu, ou algum caso marcante? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante não desistam dos pacientes de vocês. Às vezes tem uma questão que você fala assim, é eutanásia. Mas dá para tentar, tem casos que dá para tentar. Durante a minha residência, por exemplo, a gente recebeu um cavalo que tinha rompido todos os ligamentos, né, ali do calcânio. A gente fala que o jarrete do animal encostando no chão. E as proprietárias, né, elas não queriam desistir do animal. E todos os veterinários falavam, é eutanásia, é eutanásia. E a gente, como é um hospital escola, né, então a gente, vamos tentar. Não precisou nem de cirurgia, acredita?
a gente fez uma mobilização do membro do cavalo e ele recuperou plenamente. Então, essa questão de, às vezes, a gente fala assim, esse caso é muito difícil, vai ser eutanásia. Mas se a gente pensar em todas as opções, né, a gente pode salvar a vida desse animal. E o proprietário, muitas das vezes, quer salvar a vida desse animal. E você também, né? Sim, com certeza. É a maior gratificação, assim, a gente poder contribuir para isso. Maravilha. Você falou de sonhos, né? Que entrevista gostosa. E falou também do que você quer trilhar, mas daqui 5 anos, com propriedade, com clareza, como é que você se vê? Bom, atualmente, né, estou servindo no Exército Brasileiro, mas como temporária. Então, como temporária, eu posso ficar ali até 8 anos. Então, pretendo nesses 8 anos, né, construir ali uma base para poder ou passar num concurso, ou ministrar aulas, cursos, né, para poder disseminar um pouco da minha experiência. Eu acho que ajudar também os outros é um propósito muito importante, porque a gente sabe das nossas dificuldades, do que a gente passou sem ajuda, né? Que muitas das vezes a pessoa passou por aquilo, mas não quer ajudar os outros e tá nem aí para os outros. Mas quando a gente dispõe de tempo e ajuda os outros, também é uma forma muito gratificante, né? É aquela questão de você deitar assim em paz na sua cama e falar assim, nossa, que legal, ajudei tal pessoa e ela chegou em tal lugar. Eu acho que isso é um propósito mesmo, que eu quero levar mesmo para mim. E vai conseguir. Prazer, de verdade, foi muito bom. Eu amei. A gente está super distante aqui, nos afastaram, mas pode ter certeza que o coração está próximo. Que bom ver mulheres crescendo, fortes e se mantendo, sabe, femininas, Giovana. Obrigada. Mantenha-se assim. Não é sobre quem tem identidade, não precisa se masculinizar porque está no exército para fazer força. Eu durante muito tempo andei só de cabelo preso porque você entende o quanto você não pode se mostrar, mas mantenha-se assim. Quando a gente, né, se respeita, dá para manter a feminilidade, independente de profissões que sejam supostamente mais masculinas, e continue assim, que isso vai fazer a grande diferença. Tá? Obrigada, muito eu amei mesmo. Eu também amei essa oportunidade. Que bom, volte. Obrigada. E mais uma vez, eu finalizo o consultório aberto e aguardo vocês no próximo consultório.